Pediatra, me conta uma coisa aqui rapidinho. Por acaso você já pensou em desistir da pediatria por ouvir o que as pessoas ao seu redor estavam falando? Talvez o problema não seja a pediatria, e sim o ambiente em que você está inserido. Eu sou a Gabi, sou pediatra, neonatologista e uma das fundadoras aqui do PDC. E aqui, nesse canal, nós ensinamos de forma prática a puericultura, a gestão e o marketing que você, pediatra, precisa para se tornar referência no consultório. Então já faz o seguinte, dá um like aqui nesse vídeo, faz a sua inscrição aqui no canal, porque toda quarta-feira a gente tem vídeo novo e vem comigo que eu vou te contar qual que é o problema do ambiente. Bom, gente, tudo começa quando a gente decide prestar o vestibular de medicina. Exatamente, eu não tô brincando com vocês. Desde que a gente entra nessa fase, nessa etapa de fazer prova, de tentar uma vaga, a gente é ensinado, desde esse comecinho, que pra gente ter sucesso, o do lado, o coleguinha que tá ali nas trincheiras com a gente, precisa perder. E não é bem assim que funciona. Mas isso não é só quando a gente tá prestando vestibular. Isso vai se perpetuando ao longo da faculdade, durante a residência. É aquele resumo daquela prova que a gente não quer compartilhar, porque Deus me livre o coleguinha tirar uma nota melhor que a nossa. É a vaga da liga que abriu, mas a gente não vai contar pra ninguém. Afinal de contas, uma vaga precisa ser nossa. Vai que o colega do lado passa e a gente não. Quando a gente vai prestar prova de residência, isso se intensifica brutalmente. A gente às vezes nem comenta com o colega, e eu sei que já aconteceu isso com você. Você nem comentou que você ia prestar, o que você ia prestar, por medo de, vai que vira uma concorrência muito grande, vai que metade da minha sala também quer fazer pediatria. E aí, gente, é um cabo de guerra eterno. É a história do jogo finito. O que é o jogo finito, Gabi? É o jogo onde, para eu ganhar, o outro tem que perder. E enquanto a gente não entende que medicina não é sobre o jogo finito, pelo contrário, é sobre o jogo infinito, as coisas não mudam. Nem na realidade, na nossa vida e nem na nossa cabeça. Então, o que a gente precisa entender é que a competição exagerada que a gente é ensinado desde os primórdios, ela não vai levar a gente aonde a gente quer chegar. Quando a gente cresce junto, a gente vai muito melhor. Afinal de contas, como diz o nosso bordão aqui do PDC, quando a maré sobe, todos os barcos se elevam. E eu descobri isso de uma das piores formas possíveis. Descobri o poder que o ambiente tem na gente e no que a gente faz da vida quando eu ainda era residente e eu resolvi começar o meu consultório de pediatria. Vocês não têm ideia do tanto de coisa que eu ouvi. Na época, eu era residente de neonatologia, já estava no R3, e as pessoas à minha volta, para começar, não faziam consultório. Não eram muito adeptas, tinham um perfil um pouco diferente do meu. E até aí, tá tudo bem, cada um tem o seu perfil. E às vezes, se a gente for parar pra pensar, a gente tem até mais de um perfil, mas a gente não sabe. A questão é que as pessoas que estavam à minha volta, na época, começaram a me colocar pra baixo, com frases mais ou menos parecidas com: nossa, mas você é tão boa como neonatologista? Não, neonatologista gosta de criança grave. O que você vai arrumar no consultório? Nossa, que desperdício de talento, uma residente tão boa. Como se eu estivesse tentando fazer algo ruim. E na verdade não. Eu pensei várias vezes em desistir. Eu cheguei a desistir da ideia. Até que o meu ambiente familiar, o meu ambiente da vida pessoal mudou todo o meu rumo, mudou toda essa trajetória. Meu marido, que na época era meu namorado, ligou pro coworking onde eu atendi por 4 anos. O começo do meu consultório foi lá. Ele ligou sem eu saber. Chegou no dia seguinte pra mim e falou: olha só, não marca nada na sua agenda amanhã que você tá de pós-plantão, porque a gente tem uma coisa pra fazer. A gente tem um compromisso. E eu perguntei o que era, ele não me contou. Até o dia que o compromisso chegou. E a hora que a gente entrou, a porta do elevador abriu, ele falou: bem-vindo ao seu consultório. Gente, eu não sabia
se eu ficava feliz ou se eu ficava triste, porque afinal de contas eu tava ouvindo tanta coisa, eu tinha tantas pessoas que tinham tentado seguir pelo caminho do consultório, da forma errada, hoje eu sei disso, e que deram errado, me desestimulando, sabe? Dizendo, não, pra que você vai arrumar isso? Isso aí não vira. Consultório de pediatria está fadado ao fracasso, não tem pra onde você correr. E eu tava tão imersa nessa realidade, ouvindo tanto o que essas pessoas tinham pra me falar, que eu realmente, por um período, cheguei a cogitar desistir do sonho de ter um consultório. Que, só pra contextualizar vocês, foi o motivo pelo qual eu entrei na pediatria. Eu sempre falo isso, eu sempre quis ser pediatra de consultório. E por um tempo, eu quase desisti de tudo isso pelo ambiente em que eu estava inserida, pelo que eu ouvia no ambiente em que eu estava inserida. Então, uma pessoa que tinha ali, que estava dentro do meu círculo de vida pessoal, mudou tudo. Tomou atitude, né, teve a coragem que eu não tinha na época e me apresentou essa realidade. Foi fácil, assim, de me convencer? Claro que não. A gente chegou em casa, eu fiquei super chateada. Falei, poxa, como você faz isso comigo? Como que você aluga uma sala sem me contar? Eu preciso me preparar, eu preciso estudar. Ele falou, não, você não precisa se preparar, você não precisa estudar mais do que você já estuda. Não é um RQE que vai fazer diferença na sua vida, porque eu realmente achava que o consultório era algo para ser começado, era um projeto para ser começado quando eu acabasse de fazer tudo o que eu precisava, né? Ter todos os meus diplomas pendurados na parede. E uma frase que meu marido usou na época que me marcou muito foi mais ou menos o seguinte: olha só, qual é a realidade que você quer ter? Qual é a rotina que você quer ter daqui 5 anos? E aí eu quero deixar esse exercício, essa proposta de exercício para você que tá me assistindo. Escreve num papel qual é a rotina que você quer ter daqui 5 anos. O horário em que você quer acordar, o que você quer fazer pela manhã, o que você quer fazer à tarde, onde você quer almoçar. Parece muito besta, parece um exercício muito... Nossa, pra que eu vou fazer isso agora? Que perda de tempo. Mas isso vai te dar muita clareza de onde você quer chegar. E mais ainda, se você tá no caminho certo para esse destino ou não. Quando eu comecei a contar para ele qual era a rotina que eu queria ter dali 5 anos, ele falou, bom, claramente a sua rotina não é condizente com a rotina de um neonatologista. E aí eu comecei a pensar, nossa, realmente, não é condizente. Eu quero poder ir à academia de manhã, quero... Na época eu pensava, né, que dali 5 anos eu já ia ter meus filhos, então quero buscar meus filhos na escola, quero levar meus filhos na escola, quero poder almoçar em casa, quero trabalhar em horário comercial, quero ter final de semana livre, quero dormir na minha cama todos os dias. Claramente, isso não era condizente com a vida de um médico neonatologista. E eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Eu achava que, não, tô aqui na residência, vou ter meu RQE, aí eu vou pensar no que eu quero fazer. E não, gente, aquela pergunta me mostrou que, na verdade, toda a energia que eu tava dedicando naquele momento pra aquele projeto, única e exclusivamente, tava zero alinhada com o que eu queria pro meu futuro. Tava zero alinhada com a minha rotina de 5 anos depois. E aí, quando a gente começou a conversar sobre isso, ele foi falando, olha, eu acho que você quer começar seu consultório, você sempre quis ter consultório, eu te ouço falar disso desde que a gente começou a namorar, e você precisa entender que consultório não é algo que você começa hoje e amanhã você vai ter resultado. Consultório é luta, é construção, é tijolinho por tijolinho. Foi exatamente isso que ele me falou há 5 anos atrás, quando eu comecei. E olha só, a importância, de novo, de ter alguém, de ouvir uma pessoa que realmente entende aquilo que a gente quer, que realmente compreende a importância da gente ter a coragem de dar o primeiro passo. Eu não sei se vocês já assistiram vídeos ou tentaram fazer isso em casa, mas existe uma analogia que resume muito bem isso que eu acabei de falar sobre o ambiente. Imagina que você tem um copo com água e um copo com acetona. A aparência das duas substâncias é igual. Ambas transparentes, têm a mesma cor, o cheiro muda. Mas se você colocar aqui, se eu colocasse aqui 2 copos para vocês achariam que é a mesma substância ou não conseguiriam me dizer qual que é a água, qual que é a acetona. E aí, a gente pega um pedacinho de isopor e joga primeiro no copo com água. O que vai acontecer? O isopor vai ficar ali boiando na superfície da água. A gente vai tentar afundar esse isopor. Ainda assim, a hora que a gente retira
o objeto que afunda o isopor volta a boiar na superfície da água. Agora tenta fazer a mesma coisa no copo com acetona. Gente, a acetona corrói o isopor de uma maneira rápida, de uma maneira que não tem o que fazer. Perdeu, o isopor tá destruído. É exatamente isso que o ambiente faz com a gente. De fora, às vezes, se a gente não tá preparado para essa conversa, parecem ambientes semelhantes. Quando a gente tá dentro, a gente sabe que o ambiente, as pessoas que fazem parte daquele ambiente e o principal, as coisas que as pessoas falam pra gente, podem nos colocar para cima, e mesmo que alguém tente nos afundar, a gente tem o poder de retornar à superfície, ou o contrário, pode fazer o que a acetona faz com o isopor. Então, essa é a importância da gente trazer para o nosso nível máximo de consciência o que um ambiente pode fazer com a gente. É por isso que eu comecei esse vídeo dizendo que se você nunca pensou em desistir da pediatria por conta do que as pessoas falam em volta de você, se você já cogitou desistir de um sonho seu por algo que você ouviu no seu ambiente, saiba que talvez o problema não seja o sonho, e sim o ambiente. E foi justamente nesse contexto que o PDC nasceu. A gente quis criar a água, a gente quis transformar a acetona que a gente está acostumado a conviver, que a gente aprende que tem que ser assim desde os primórdios, quando a gente está prestando vestibular de medicina, num ambiente diferente. Num ambiente onde a gente se apoia, num ambiente onde a gente entende que tem paciente para todo mundo, tem campo para todo mundo. As pessoas não vão se conectar apenas comigo, vão se conectar com os meus colegas pediatras que são diferentes de mim também. E gente, deixa eu contar uma coisa para vocês. Você não vai conseguir atender todas as crianças da sua cidade, do seu bairro, da sua quadra, é impossível. A gente tem a mesma quantidade de horas finitas num dia. A gente precisa entender isso para ser água em volta das pessoas com quem a gente convive. Mas não pensem vocês que quando eu e a Julie decidimos começar, foi tranquilo, a gente não ouviu coisas desagradáveis, o ambiente foi sempre favorável. Claro que não. Ai, as blogueirinhas. Ai, eu na época residente, imagina. Nossa, mas residente agora ensina? Residente agora tem capacidade, potencial para ensinar qualquer coisa para alguém? São várias frases, foram vários desafios enfrentados nesse início. Mas, tijolinho por tijolinho, aluno por aluno, a gente foi construindo a cultura que a gente sempre quis ter. E aí entra mais uma lição muito importante. Se a gente quer uma cultura diferente no ambiente em que a gente tá, isso precisa começar por nós mesmos. Vou dar um exemplo clássico aqui, se tiver algum residente me assistindo. Quando você entra no R1, geralmente você ouve diversas coisas de quem está à sua frente. Não, na minha época era muito pior. Não, você tá reclamando? Você tá sofrendo? Não, comigo, na minha época, nossa, era 3 vezes pior do que é hoje. E aí, a gente vai tornando isso algo tão natural, a gente vai tornando esse ambiente um ambiente que é assim, né? Não tem como mudar. Tem. Se você estiver hoje no R2 ou no R3, se você for R+ de alguém, lembre todas as vezes que você for lidar com uma situação difícil, com um R-, que a gente é responsável por mudar e por instalar a cultura que a gente gostaria de viver. Foi exatamente isso. Foi esse o nosso propósito com o PDC. A gente fez isso devagarzinho, porque essas grandes mudanças nunca acontecem do dia para a noite, mas foi esse foco na ambiência que fez com que a comunidade PDC se tornasse o que ela é hoje. Uma comunidade com mais de 800 pediatras ativos, mais de 1000 pessoas que já passaram por aqui. E não tem um único dia sequer desses últimos 3 anos que um não ajuda o outro, que um não responde a dúvida do outro, que um não aconselha o outro ou a outra com relação aos desafios do consultório e da vida. Então, a importância
da gente, sim, estar no ambiente certo, escolher as pessoas que vão nos aconselhar e que vão estar ali do nosso lado, mas também a importância da gente ser a mudança que a gente quer. Querem um exemplo prático, para não parecer que eu tô só dando exemplos abstratos aqui? Tem uma aluna nossa, Larissa, de Campinas, que em 2023 participou do ingresso sem ser aluna do PDC. Ela não conhecia ainda nem o PDC e nem a comunidade, mas ela participou do nosso evento presencial, que acontece uma vez por ano aqui em São Paulo. Nesse evento, ela entendeu a importância de você escolher o ambiente certo, de você ser a mudança que você quer ver no mundo e na pediatria, e a importância de você começar logo a rotina, a vida que você quer construir, a realidade que você quer ter daqui 5 anos. O que a Larissa fez depois do ingresso? Na segunda-feira seguinte, o evento aconteceu num sábado, ela voltou para a cidade dela, alugou uma sala, reformou uma sala, começou a divulgação e hoje, e 1 ano depois, ela participou do ingresso 2024 como palestrante de uma mesa redonda. Motivo: ela tá no R2 de pediatria, vocês não ouviram errado, ela é R2 de pediatria em Campinas. E ela já consegue, se ela quiser hoje, viver de consultório, ela conseguiria. Ela segue atendendo na cidade dela, tijolinho por tijolinho, construindo a cartela de pacientes dela dia após dia, atendendo online, atendendo presencial, nos finais de semana que ela tem livre e volta para a cidade dela, mas ela tá construindo, ela já construiu metade do cômodo que ela precisa para quando ela acabar a residência daqui 1 ano e meio. Vocês entendem a importância de escolher o ambiente certo, de ser a pessoa que vai realmente promover aquela mudança, porque a Larissa é uma das pessoas que mais ajuda outros residentes da comunidade quando surgem essas dúvidas de ai, gente, mas eu tô ouvindo tanta coisa na minha residência, de que não é pra eu começar, tá me dando medo, eu tô ficando desencorajada, o que eu faço? E ela sempre tá lá, segurando a mão de cada um e falando, olha, eu já passei por isso, eu sei o que você precisa fazer, exige coragem, porque tudo que é grande nessa vida para ser construído precisa de coragem, mas vai valer a pena. Fecha o seu ouvido para coisas que estão fora daquilo, que estão desalinhadas com aquilo que você quer para você, que você sabe que é o melhor caminho, que você sabe com clareza, você enxerga com clareza para onde você tá indo, fecha seus ouvidos para tudo que é contrário a isso e segue o seu caminho, tijolinho por tijolinho, porque, como a gente sempre fala aqui, consultório não é um castelo que você põe para cima de um dia para o outro. É tijolinho por tijolinho. Bom, para você que infelizmente não participou do ingresso ainda, já fica o convite, 23 de agosto de 2025, próxima edição do nosso evento presencial aqui em São Paulo. Mas você não precisa esperar até lá para mudar o ambiente em que você está inserido. Escreve num papel qual é a rotina, qual é a realidade que você quer ter daqui 5 anos. Para e faz uma análise de consciência. Olha o que você vive hoje, olha onde você está dedicando a sua energia hoje. E compreende se isso está alinhado com aquilo que você quer para daqui 1 ano, para daqui 2 anos, para daqui 5 anos. E claro, fica o convite para conhecer a nossa comunidade PDC. Uma comunidade com mais de 800 pediatras ativos se ajudando todos os dias na colocação desses tijolinhos. Bom, eu espero que esse vídeo tenha te dado um pouco mais de clareza sobre talvez não desistir de algo que seja o seu sonho por estar no ambiente errado. Lembrem sempre da diferença da água e da acetona. Nós somos o isopor. Se isso te ajudou de alguma maneira, comenta aqui pra gente poder responder o que você viveu por aí, porque com certeza a gente tem muito em comum. E claro, se você conhece alguém que tá passando por isso agora, aquele colega seu pediatra que tá na residência pensando em começar o consultório, ou que quer fazer pediatria e tá ouvindo isso das pessoas em volta dele ou dela, envia esse vídeo porque talvez ajude também. E ó, não esquece, toda quarta-feira a gente vai estar aqui ensinando tudo o que você precisa saber para se destacar no consultório de pediatria aí na sua cidade.